Vou começar esse vídeo pós-jogo da mesma forma que eu comecei a live pós-jogo. Calma, não tem desespero, não tem um papinho aqui no canal não. Ah, já tá rebaixado, já caiu pra Série B, chupa papote, não sei o que, mais um gol de Moisés, mais um gol de Verratti. Cara, deixa eles nos sacanearem. O Sport perdeu mais uma vez, tem que aguentar. Agora, a torcida do Sport não pode comprar essa ideia, não pode comprar esse derrotismo do já caiu. Primeiro, é falta de análise matemática óbvia. Restam 35 rodadas. O Sport não pode se recuperar, não é? O Vitória, na sétima rodada, tinha 2 pontos. Terminou o campeonato em 11º colocado. Tu acha que o Sport, com o elenco que tem, não pode se recuperar? Eu acho que pode se recuperar sim, com o decorrer da competição. Vai ser fácil, Heitor? É claro que não. Cansei de falar. Outro ponto, análise do primeiro turno. É um primeiro turno de sobrevivência do Sport. O primeiro turno do Sport é infernal. As 5 primeiras rodadas eram dificílimas. São 3 jogos fora, 2 jogos em casa. E 2 jogos em casa, um contra o Palmeiras e outro contra o Bragantino. Não tem jogo fácil, não. Nada vai ser fácil e dado nessa Série A, não, gente. Aí vamos lá. Pegando um recorte ainda mais recente dos 3 primeiros jogos do Sport. São Paulo no Morumbi, Vasco em São Januário e o Palmeiras na Ilha do Retiro. Desses 3 jogos, você projetava quantos pontos? 7, 8, 9, 10? Gente, pelo amor de Deus, né, gente? No ápice do otimismo, você projetaria ali de 3 a 4 pontos. Vencia um jogo, empatava outro, ou vencia um, perdia 2, ou empatava 3 jogos. Beleza, tava uma pontuação ok. Talvez até boa. Somar 3 pontos nesses 3 primeiros jogos, de acordo com a qualidade dos nossos adversários e o fator casa, que a gente ia jogar 2 jogos longe da Ilha do Retiro. Pô, é lógico que sim. 2 pontos, vai. Não tá tão ruim, não. Ok, tá de regular para ok. Um ponto é baixo, lógico. A gente também aqui não vai falar, um ponto tá ótimo, tá ok. Não, um ponto também tá um pouquinho abaixo. Poderia ter somado mais um, porque a gente não somou por causa da arbitragem no jogo contra o Palmeiras. E ontem, para mim, a arbitragem de novo prejudicou o Sport. Óbvio, o Vasco somou 3 gols. Se não tivesse sido aquele gol de Verratti, seriam 2, venceria o jogo de todo jeito. Ponto, beleza. Mas, para mim, o Sport foi prejudicado de novo ontem. Sempre na hora de decidir, na dúvida, é sempre contra o Sport. Sempre contra o Sport. É impressionante. Bom, então, mais uma vez, não vou cair nessa pilha do já rebaixado por questão óbvia matemática da coisa. Não vou cair nessa pilha de rebaixado porque o Sport tem time para conseguir se recuperar. Acho que o Sport tem um time ali para bater no Bragantino. Acho que o Sport tem time para bater no Mirassol, no Vitória, no Ceará, no Juventude. O Sport tem time para isso, tem capacidade no time para conseguir construir esses resultados e sair do Z4 com o decorrer das próximas rodadas. Que eu nem sei se vai sair tão facilmente assim, mas tem que vencer do Bragantino de todo jeito. E aí vamos lá. E bola, o Sport tem? Cara, o Sport mostrou recortes nesses 3 jogos que tem bola para isso. Agora, precisa de ajustes na escalação, precisa voltar de paciência o mais rápido possível, precisa que a Têncio volte o mais rápido possível, o Sport precisa caprichar mais nas finalizações, o Sport está sendo muito arame liso, roda muito a bola e é pouco eficiente. Então o Sport precisa melhorar muito ainda. Isso aí é verdade. Mas o Sport mostrou qualidade sim, capacidade para melhorar também nos resultados nas próximas partidas. E mais uma vez, dito tudo isso, muitos vão achar que é passação de pano. Heitor, tu tá passando pano para a campanha do Sport. Não, a campanha do Sport até agora não é boa, mas não é catastrófica, porque eu não projetava mais do que 3 pontos nesses 3 primeiros jogos. No ápice do otimismo é de 3 a 4 pontos, sendo muito otimista. No ponto ali de equilíbrio seria 3, 2 pontos. Nada muito além disso. É lógico, gente. O nível de adversário e enfrentamento que a gente vai ter. Eu já falei para vocês, vou voltar a repetir. Esse primeiro turno do Sport é um primeiro turno de sofrimento mesmo, cara. Só é pegar os adversários, o mando de campo que a gente vai ter. Eu já fiz essa análise aqui antes de começar o Campeonato Brasileiro. E eu tenho que voltar a repetir isso aqui de novo. Porque o campeonato não tá decidido em 3 rodadas, não, porra. É bom deixar bem claro isso aí. Bom, dito tudo isso, a carga de pressão pro Sport vencer do Bragantino na Ilha do Retiro é enorme. Tipo assim, irmão, beleza, não é desesperador não, mas tem que ganhar do Bragantino de todo jeito. Não é, Heitor, tem margem pro empate? Não, pô, não tem margem nenhuma para empate mais não. É ganhar do Bragantino para criar uma margem para perder do Corinthians. Porque depois é Corinthians na Neoquímica Arena, gente. Vocês acham que a gente vai pontuar lá? Eu acho pouquíssimo provável. Espero que a gente pontue, vou torcer, lógico que eu vou torcer. Mas acreditar pela bola que o Sport joga e tal, pela bola que o Corinthians joga, pelos elencos, a comparação é muito grande. O Corinthians é muito melhor do que o Sport, não tem comparação. Então, assim, é bom colocar esse ponto aí.
A gente tem que ganhar de todo jeito do Bragantino na ilha, pra ir tranquilo, pra perder do Corinthians na Neoquímica. Se vier um empate e uma vitória, espetacular, mas beleza, pelo menos ganhou do Braga. 4 pontos em 5 jogos. Era mais ou menos isso que eu projetava nos primeiros 5 jogos. Esse campeonato do Sport inicial é de sobrevivência, tá? Bom, dito isso, Vasco. O Vasco começa o campeonato bem, venceu 2 confrontos ali em casa, um contra o Santos, que em tese é um confronto direto mesmo. O jogo contra o Sport não era um confronto direto mesmo, porque o Sport é o time do Z6. O Vasco não é o time do Z6. O Vasco é o time ali do G12, G14, G13, se der tudo muito certo, G10. Nada muito além disso. O Vasco é um time de meio de tabela. E conseguiu vencer os 2 confrontos diretos. 2-1 contra o Santos e 3-1 contra o Sport, e Verratti sendo protagonista nos 2 jogos, é impressionante. O Vasco apresentou vários momentos de um futebol fraco, mas no final das contas, a moeda foi lançada e caiu para cima de Verratti, e ele mais uma vez, nos lances que tinha que ser decidido, ele foi lá e decidiu. Fez 2 gols ontem, no jogo contra o Santos fez gol, deu assistência, é um jogador extremamente decisivo. É o tal negócio, irmão. Quem tá brigando para não cair, não tô falando que é necessariamente o caso do Vasco, não é o mesmo patamar do Sport, lógico, mas quem tá brigando ali para não cair e tal, principalmente, tem que ter centroavante matador. Tem que ter um goleiro milagreiro. Porque a bola não vai chegar toda hora não, irmão. A bola vai chegar 1 a 2 vezes no máximo. Tu vai ter que ser eficiente para fazer os gols. Coisa que Verratti é. Coisa que Pablo não é. Coisa que Paciência nem jogou ainda, né? Na verdade. Então é aguardar um pouco mais paciência nos jogos. Coisa que Arthur Souza não é. E aí, vamos lá, trazer aqui a análise do jogo, tá? E os gols da partida também. Mas já para finalizar aqui esse preâmbulo. Cara, faltou elenco de novo. Faltou elenco de novo, cara. As alterações de Pepa não surtiram efeito nenhum, muito pelo contrário, pioram o Sport na partida. Eu nem vou condenar muito as alterações de Pepa. Eu vou condenar esse 4-1-4-1 com Lucas Lima de ponta, e eu vou condenar a entrada de Arthur Souza de novo, sem sentido nenhum. É um jogador horroroso. E quando precisou do banco, podem perceber, o Sport afunda na partida. Mas enfim, vamos trazer aqui a análise do pós-jogo, tá, rapaziada? Antes disso, a Montenegro Carros de Treinação mais uma vez, a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, seguinte, como é que começa o jogo literalmente? O Sport começa a partida marcando bloco baixo, o Vasco começou melhor, teve até aquela finalização de Coutinho no cantinho que Kaique França faz uma defesaça de ponta de dedos, aí a gente fala, porra, Kaique França hoje tá no dia dele, né? Tá inspirado. Hoje é dia dele fazer grandes defesas e o Sport tentar um 0-0 aqui em São Januário, ou sei lá, achar um golzinho lá na frente e vencer o jogo por 1-0. Não. Falhou nos 2 gols do Vasco. Dos 3 gols que o Sport tomou, pra mim ele falha em 2. Infelizmente. E erro de fundamento, cara, assim, bizarro, velho. O Sport começou marcando bloco baixo, depois daquela bola de Coutinho que quer que você faz uma defesaça, o Sport começa a subir os blocos, marca a pressão, começa a ter o controle da posse, começa a trocar muito espaço com qualidade. Você vê que o Sport tem capacidade de organização para trocar muitos passes, mas é o arame liso, cerca e não fere. Baixa capacidade de finalização, baixa o poder de fogo. Você olha hoje pro elenco do Sport que jogou ontem, do meio pra frente, quem é hoje que você confia em finalizações? Você fala assim, porra, esse cara aqui tá finalizando muito. Não tem ninguém, velho. Barleta tem um azar desgraçado com a trave. Toda vez é chute só no pau, na trave. Pablo, meu Deus. É Pablo, gente. É Pablo, é isso aí, assim. Vai fazer um pivô ali de vez em quando e tal, mas não dá pra confiar em Pablo nunca. Eu cansei de falar isso aqui pra vocês. E muitos elogiaram essa contratação. Eu cansei de falar isso pra vocês. Sérgio Oliveira finalizando mal pra cacete também. Nas bolas paradas também. Rivera é primeiro volante. Duqueiroz só é um jogador pra preencher espaço. Correr, preencher espaço. Correr, preencher espaço. Porque também é um jogador que tá quase que sendo inútil em campo. Infelizmente, nesse 4-1-4-1, eu até gosto dessa ideia, até acho que Duqueiroz ajuda, mas, porra, tem que fazer algo, velho. Achar um chute, achar um gol, achar um passe em profundidade, tá. Não tá tendo isso até o momento. Lucas Lima, de ponta, pelo amor de Deus, Série A, tem que ter capacidade de transição ofensiva, tem que marcar, tem que recompor bem, tem que atacar espaço com velocidade, coisa que o Lucas Lima não vai entregar. Isso não é nenhuma crítica a ele, é crítica a Pepa, que colocou o Lucas Lima ali.
Esse 4-1-4 tem que ser modificado para ontem, para o próximo jogo contra o Bragantino. Colocar um ponta de ponta, porra. E não um meia na ponta. E esse 4-1-4-1 pode ser mantido? Pode, mas tira o Sérgio Oliveira, coloca o Lucas Lima ali, ou bota o Lucas Lima no banco, não sei, aí vai dar a escolha do treinador, e coloca um ponta. 2 pontas no jogo e um centroavante. Cadê a Tense, o Pepe? Daqui a pouco eu vou chegar em Atense. Beleza. A Sport troca passe, mas não cria nenhuma chance clara. Na primeira vez que o Vasco chega, com perigo mesmo, dentro da grande área, faz o gol. E aí é um gol com a falha generalizada de todo mundo, né? Cruzamento na grande área, aí ó, todo o time do Sport tá dentro da grande área. A bola só, primeiro, esse aqui já começa a ser um grande erro. Como é que sai um cruzamento e o jogador do Vasco tá sozinho, quase que na pequena área, com a liberdade imensa para pensar, parar, pensar. Eu vou chutar, eu vou tocar. Eu paro a bola ou eu cruzo. Cara, a liberdade é impressionante. Isso aqui já não poderia acontecer. Isso aqui já é um erro de marcação. Isso aqui já é um absurdo. Aí o jogador, o jogador do Vasco para e pensa para voltar esse cruzamento na grande área. Aí tá todo mundo só olhando a bola. Pode perceber, ó. Quando ele tá aqui, ó, tá todo mundo só olhando a bola. Não tem ninguém procurando marcador aqui, não. Todo mundo olhando a bola. Aí sai o cruzamento. Aí Coutinho aparece no meio de todo mundo e cabeceia a bola na grande área. E olha onde é que Kaique França tá, velho. Ele tá dentro do gol, ele tá beijando a rede, porra. Me faça uma garapa, Kaique França. Tu tá dentro da rede, beijando a porra da rede, meu irmão. Aí João Silva tá olhando a bola, aí Lucas Cunha, que é horroroso, olhando a bola. Aí tá todo mundo olhando a bola, ninguém marcou Coutinho, ninguém marcou o principal atacante do Vasco, Verratti, um dos principais do Brasil na temporada, 12 gols em 17 jogos, gol do Vasco, com 31 minutos. Ali eu falei, acabou, gente, acabou. O Sport não consegue reverter um placar. No máximo empatar e olha lá. Eu não acreditava também que ia empatar, não. Arame liso, roda, roda a bola, roda a bola, roda a bola, não cria uma chance clara. E quando chega ali próximo da grande área, não finaliza com perigo. Léo Jardim não fez uma defesa no primeiro tempo. Uma grande defesa. Aí vamos lá. O Vasco faz 1-0 aqui aos 31 minutos do primeiro tempo. Depois desse gol, o Sport não volta a se impor absurdamente, não volta a fazer um grande jogo de grande troca de passes, de triangulação, não. O Vasco melhora um pouco no jogo, o Vasco faz 2-0, só que o 2-0, meus amigos, para mim foi falta em cima de Lucas Cunha. Ele é horroroso, beleza que ele é um zagueiro mamão, ele é um zagueiro frouxo, ele é um zagueiro que qualquer contato ele vai desabar porque ele é fraco mesmo. Do Leão. Dito isso, foi falta, pô. Foi falta o Lucas Cunha. Pra mim foi falta. Jogada do Vasco aqui, transição com o Nuno Moreira. Ele solta o passe aqui pra Piton, que devolve nele e ele cruza na grande área. Velho, só pra traduzir, né? Quem não acompanha muito o Vasco. Essa é a típica jogada do Vasco. Sempre utilizando o corredor pela esquerda, com o Piton e com o Nuno Moreira. A gente cansou de falar que isso ia acontecer. Ia acontecer bola em Verratti, gol do Vasco. E aí eu falei que isso ia acontecer e aconteceu. Cara, a partir do momento que você vai pra um jogo com Lucas Cunha na zaga, é certeza de gol de Verratti. A gente cansou de falar isso aqui. É certeza absoluta de gol de Verratti. Cruzamento na grande área, pum. Verratti, velho, Verratti, pra mim aqui no ao vivo, pra mim já tinha percebido que ele tinha desequilibrado o Lucas Cunha. Tipo assim, se vocês analisarem por vários outros ângulos, eu não vou aqui trazer o frame exato, que eu até trouxe isso aqui na live de intervalo, na live do pós-jogo. Verratti bota a mão no rosto do Lucas Cunha e pra mim existe um contato, uma carga na coxa do Lucas Cunha, por trás, no quadril, sei lá, nesse lance aí, que já desequilibra o Lucas Cunha no lance. E tem a mão no rosto. A mão no rosto, pra mim, é que acaba com qualquer discussão. Ele bota a mão no rosto do Lucas Cunha. E aquela mão no rosto, pra mim, é passiva de falta. Desequilibrou e botou a mão no rosto. Pra mim, falta clara. O árbitro, o VAR, chamou o Wilton Pereira Sampaio. E o Wilton Pereira Sampaio manteve a marcação de campo. 2-0 Vasco. Gol de Verratti, mais uma vez. Sobre a questão do VAR, é um papo pra um outro vídeo. Mas é o papo pro próximo vídeo, inclusive ou outro, sei lá. Segundo até o próprio Paulo César de Oliveira lá no Sport TV, ele falou que na checagem e tal, nos vídeos mostrados pro árbitro, né, pro Ito Pereira Sampaio, nem mostraram o lance, o ângulo que era para ser mostrado, que era o lance da mão no rosto. Só mostraram o ângulo de trás, né, que era como se fosse uma carga nas costas. Que não teve uma grande carga, mas eu acho que teve uma carga já para desequilibrar um pouco. Que a mão na cara, para mim, mata qualquer discussão. 2-0 Vasco, final do primeiro tempo. Acabou o jogo, não tem para onde. Aí Pablo se lesiona, ele coloca Arthur Souza. Meu Deus do céu. O Sport jogando em transição, precisando de velocidade, e coloca Arthur Souza, meu filho. Ô, Pepa, pelo amor de Deus, meu filho. É burrinho demais, né? Burrinho demais. Com todo respeito, burrinho demais, velho.
O Sport precisando de velocidade, transição em velocidade, transição em velocidade. Aí tu coloca Arthur Souza, porra. Aí tá de sacanagem, meu irmão. O que é que Arthur Souza vai entregar, gente? O que é que Arthur Souza vai entregar? Nada. Infelizmente, nada. Ele entregou o que ontem? Nada. Precisa de jogador de velocidade. Não que Lobato ia entrar ontem e acabar com o jogo, mas mudar taticamente um pouco a cara desse time durante o jogo. Que Pepa não consegue fazer 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. E a trama entrou na galope. Beleza. Dito isso, vem no segundo tempo. 2-0 Sport. O Sport volta muito bem positivo, mais uma vez com posse de bola, com volume de jogo, fazendo troca de passe com muita inteligência e velocidade. Sai uma jogada pela esquerda, Chico toca para trás, bola vem para Barleta, ele dentro da grande área com liberdade, ia ser um golaço do Sport, e Barleta finaliza a bola, vai no travessão. Ser um golaço de placa do Sport, jogada bem construída. A bola no travessão, aí é um azar, Barleta, meu irmão, se benze aí, Barleta, todo chute teu é na trave, irmão, todo chute é trave, travessão, aí tá de brincadeira também. Aí bola no travessão, aí é aquele tipo que o jogador pega no travessão e não vai entrar. E o Sport amassando, com 10 minutos de gol do Sport. Cruzamento, Sérgio Oliveira na cobrança de escanteio, desvio de cabeça de Hugo Moura contra 2-1. Aí você pensa, pô, o Sport em cima, o Sport tá com um cara que vai empatar esse jogo. E tava mesmo, parecia muito que o Sport ia empatar o jogo. Tava muito melhor do que o Vasco na partida. Eu diria que o Sport apresentou um bom futebol, pelo menos de troca de passe coletivo, do meio pra frente, excluindo o último terço de campo, né, de finalização e tal. Durante 40% do tempo. Foi um bom futebol do Sport em São Januário. Mas tem os outros 60, né? Tem um outro grande detalhe, os outros 60. Quando o Pepa vai mexendo, ele olha pro banco e vai colocando Fabrício Domingues, Lene Lobato e Romarinho. Gente, o Sport afunda no jogo. Não é que o Sport pera, não. O Sport afunda no jogo. Aí, cara, ele coloca Jair, Adson, Dimitri Payet, Ryan e Alex Teixeira. O Vasco cresce fisicamente. O Vasco mexeu em 5 peças. Pepa morreu com alteração na mão. Até agora eu não entendi por que Pepa mexeu com alteração na mão. E até agora eu não entendi porque o único jogador no banco que poderia entrar e mudar alguma coisa seria Atêncio. E ele mais uma vez não colocou Atêncio. Não sei se é porque ele tá treinando mal. Não sei por que cargas d'água Atêncio não entra em campo. É inacreditável isso. Aí Gustavo Maia, tá aí, esquece, eu não vou nem ler o resto. Então, assim, o único jogador que poderia entrar era Atêncio e poderia mudar o patamar do esporte, só. De resto, coitado, coitado da gente, né? Ninguém vai mudar nada aí, não. Então, assim, ele mexe apenas 4 vezes, podendo fazer uma outra alteração, até porque o esporte estava afundando fisicamente. E o que é que ele faz? Nada. Ele só mexe nessas peças. Mais uma vez, o nosso banco é limitadíssimo, enquanto o banco do Vasco é melhor do que o da gente. E o que decidiu ontem, mais uma vez, foi o banco. Pode perceber no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Vasco ontem. Todos os jogos até o momento. O Sport até que apresenta bons momentos, principalmente no primeiro tempo. E até o início do segundo tempo. Quando bate 15, 20 do segundo tempo, o Sport começa a afundar. Porque o banco é limitadíssimo. Principalmente em comparação a Vasco, a Flamengo, a Palmeiras, a Grêmio. É limitadíssimo, cara. E ontem foi a prova disso de novo. Segundo tempo vai passando, o Vasco vai crescendo, vai criando chances em transição sempre. E fez o terceiro gol com o Ryan, numa jogada muito forte de transição, de muita inteligência de Payet. Foi uma jogada espetacular assim, de Payet, cara. O Sport tava no campo de ataque, pressionando, mas Ryan entra e faz um golaço. Um golaço é muito pelo passe de Payet. Payet dá um passe de costas, porra. De costas, um passe assim espetacular, tá ligado? Ó, você tem um banco de qualidade que pode entrar e mudar o patamar da partida. E a mudança de patamar é um passe em transição, deixando o Ryan praticamente na cara do gol, porque ele estava muito cansado. O Ryan ia pra cima dele. E mais uma vez, Kaique França aqui já era pra estar aqui, pô. Aqui, ó. Kaique França já era pra estar aqui. Kaique França tá quase plantado na barra. Aí quando o Ryan chega, o Kaique França tá muito longe ainda da bola. Não deu nem pra travar esse chute aqui. E aí ele finaliza na saída de Kaique França, 3-1 pro Vasco, matando a partida, né? Cara, é isso, velho. Não tem muito pra onde correr, não. Mais uma vez, tromba. Perdemos mais um jogo. Aguardar agora o desenrolar da próxima partida. Eu nem citei o lance que Chico perdeu, né? Cara a cara, no bolão do Lucas Lima. Chico entra na grande área, mas Léo Jardim, diferentemente de Kaique França, se adiantou e abafou bem o lance, conseguiu fazer a defesa. Diferentemente de Kaique França, que esperou, tomou mangalho. Tromba. 3-1 Vasco em São Januário. De certo modo, vitória merecida do Vasco. Foi o time que foi mais eficiente. Apesar da falta que Verret fez em Lucas Cunha. Foi mais eficiente, venceu o jogo, tem mais time, tem mais elenco em casa. Tinha tudo para vencer, acabou vencendo. Agora a gente tem que vencer de todo jeito contra o Bragantino na ilha.
Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.